Temos amiguinhas novas. Será que as nossas amigas novas são legais? Pode falar? A Thaís é um sol. A Pitty, quando ela fala, você vai parar pra ouvir. A gente vem falar com ela, a gente fica mais doce. Não é? Mônica Martelli, amor, é diversão em forma de gente. A Mônica Martelli é aquela que te dá bom dia e você tá rindo dela. Astrid, nossa, ídola total, ídola. Olá, pessoal. Somos mulheres diferentes, que viemos de lugares diferentes, com opiniões diferentes. Você não tá nunca na sua zona de conforto. Sempre vai ter o friozinho de como lidar com aquele assunto lá. Quem já tem a resposta pronta se dá bem, eu não tenho uma resposta pronta. Posso fazer isso? Eu acho que tem acontecido comigo uma coisa de uns 2 anos pra cá, principalmente depois do nascimento da minha filha, que eu tive coragem de falar. Todo lugar que eu vou, seja uma reza, seja uma igreja, seja na minha terapia, psicanalista, qualquer lugar que a pessoa vira e fala, cala essa boca. Não precisa. Que eu falei isso, não é bem assim. Oi, tudo bem? Acho que essa combinação pode ser bem interessante, assim, cada uma com a sua característica e cada uma trazendo o seu jeito. A gente fala demais. E eu acho que vamos continuar falando demais. E eu também posso falar, e que eu também quero falar. Saia justa dá uma movimentada na relação. Mas sabe Isso pra mim é uma nova aventura e incrível, adoro uma boa aventura. Salve, 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 salve! Imagina se a gente não estivesse aqui. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e estamos ao vivo, sim, com as novas saias da temporada de 2017. A vida é um conjunto de experiências e sensações, um período breve, até quando é mais longo. O resto é especulação de videntes, sensitivos e adoradores da vida eterna. Tranquilo ou nem tanto, favorável ou não, a gente vem com tudo em 2017, inaugurando a vida quantas vezes for possível e necessário. E como qualquer começo ou recomeço, o programa volta com energia renovada. O escritor e poeta João Cabral de Melo Neto, no poema Morte e Vida Severina, exalta a força da percepção do novo. Os versos seguem assim: é tão belo como um sim numa sala negativa. Belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Isso eu acho que é a melhor ideia de todas, portanto, inauguramos uma nova vida. Como e o que vocês estão sentindo? Eu e a Mônica estamos no recomeço de uma nova história. Mas vocês estão começando uma. Pitty, como é que você está? Eu estou muito feliz. Como eu falei, eu adoro uma boa aventura. Essa é uma experiência completamente nova, divertida. Eu tô um frisson, gente. É um negócio que sobe que não tem nome, na verdade. Eu tô tentando dar nome para uma coisa que eu acho que não tem nome. Um sentimento que você... diferente dos palcos que você já subiu. Diferente por ser uma coisa desconhecida ainda para mim. Total. E empolgante. É um frisson. Eu chamaria de um frisson. Thaís, como você tá? Dá um medo do desconhecido, né? A gente não sabe, é uma nova etapa. E aí dá um medo, mas também dá... Sabe criança, quando tá com medo, mas quer ir lá? Tem um pouco, tem essa coisa dúbia, assim, dá medo, mas eu quero experimentar. E a gente tem convivido esses últimos tempos, e tem sido muito leve e harmonioso, assim, o que fortalece a gente. E fortalece o desejo que dá um alívio, né? E fortalece o desejo de... Porque a gente tá aqui porque a gente quer, certo? Com certeza. A gente foi convidado, se não quisesse, não teria aceitado. Exatamente. Então tem uma coisa que é de... Quando você vê que tem uma harmonia, assim, e que é bacana, dá uma vontade de que aconteça logo. A gente estava aqui, essa noite eu não dormi, gente. Essa noite eu fiquei igual um bife, ó.
Não, fomos dormir cedíssimo, nós 3, menos a Mônica, porque ela já tá mais experiente em recomeços, digamos assim. Amor, eu tô sempre recomeçando, né? Eu tô Nossa, você me deu uma boa ideia agora, eu tô especialista em recomeçar. Como assim eu te dei uma boa ideia agora? É, agora, boa ideia pra outras coisas, amor. Tá, já tá trabalhando. Já tô trabalhando. Mas o recomeço é sempre bom, que é novo, movimenta a gente, é pra gente também, é um novo, é começar um novo. A gente está se reinventando do que a gente já conhece, mas são novas possibilidades, isso movimenta a gente. E eu acho que inaugurar uma coisa nova tem uma coisa boa que a gente sempre quer o melhor. Né? A gente sempre assim, quer que seja essa mudança para o melhor, né? Então, que seja o melhor. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Amor, obrigada. Eu tenho uma pessoa para colocar aqui na roda conosco, porque se tem uma pessoa que inventa e se reinventa, esta pessoa é Tom Zé. Mas tá ficando bri. Pô, na máquina. Tacatá. Bom, eu vou tropeçando na novidade, né? Porque eu nasci praticamente... Os termos em que vivia uma cidade do interior da Bahia nos anos 40 eram os termos da Idade Média. Então eu fui tropeçando, né? Eu vou até acender, porque isso foi um golpe que eu de algum modo senti. Eu, diante daquela luz tão brilhante, falei, fala-me Nossa Senhora, acabou a mula sem cabeça, acabou o lobisomem, acabou tudo quanto é coisa que mete medo, foi destruída agora aqui. Você era vaidosa. O penso logo existo já pode ser rasgado, porque já não existe mais. O Descartes foi, desqualificado. Quando eu encontro uma novidade, geralmente é porque eu estou investigando o passado e então era melhor dizer que eu sou passadista em vez de dizer que eu sou, como é o outro? Vanguardista, eu sou passadista. Mas do passado é que quando as coisas me ocorrem diferente. Eu posso dizer que eu não tenho culpa. Primeiro mundo não quer isso. O primeiro ai, esse Tom Zé não vale nada. Acaba a música desse cara. Se de manhã eu chegar no quarto, porque eu acordo muito cedo, trabalho o dia todo dia. Se eu abrir a porta do quarto e estiver cheio d'água, eu viro peixe. Se tiver uma selva, eu viro um animal selvagem. Se tiver fogo, eu viro salamandra. Eu entro de qualquer jeito para trabalhar, e sempre com qualquer coisa que às vezes a cabeça joga. A cabeça joga a gente. Não tem jeito. Gente, é genial. É tipo filosofia de uma vida. Aprendi. Me identifiquei muito. Se não tá legal, vai do jeito que a vida tá te apresentando a situação. Se adapta à situação, me identifiquei muito, principalmente nas relações, assim, que eu realmente me adaptei ao longo da vida, né, amor? Mas é maravilhoso isso, é lindo de morrer, você se adaptar ao que tá ali, na tua frente. Acho que as pessoas que se adaptam são mais felizes, né? Quando a gente tem muita resistência ao novo, porque o medo, o novo, ele dá medo mesmo. Mas se você abraça esse medo... Gente? Pois é, o medo não pode ser paralisante. Não, ele tem que te impulsionar de alguma forma. Você vai com medo, mas você vai. E aí você abraça. Acho que essas pessoas são mais felizes. Eu vejo medo, sempre fui muito medrosa. Eu tenho medo, por exemplo, de mudar. Mas aí eu vou lá e vou mudar de casa. Sem preguiça, Astrid, sem preguiça. Não é preguiça, não, é medo. Porque eu tenho medo do vizinho não ser tão legal, da segurança do lugar ser a mesma do lugar que eu tô. Enfim, é medo mesmo. Então esse medo tá me paralisando, mas eu preciso mudar. O medo que é paralisante é terrível. O medo que você só analisa a situação é bom. Sim, te protege, né? É o medo da proteção. Te protege. Mas também já tive no lugar do medo que impulsiona. Que é o medo junto com a curiosidade, né? Do que é esse novo. A verdade é que a diferença entre cuidado e paranoia, ela é muito tênue, né? Esse medo que é o cuidado, esse medo que é a coisa que te paralisa, a diferença entre... A gente vive transitando entre os dois. Agora, assim. vocês são do tipo... Thaís, você me parece ser do tipo novidadeira? Gosto de uma novidade. Em que sentido? Em que área, mais ou menos? Minha casa vive em obra. Adoro uma obra. Você não gosta de mudar? Eu gosto de fazer obra.
Dá um puxadinho. Adoro fazer um puxadinho, quebra fazer a parede, uma obrinha, quebra a parede. sempre uma nova ideia, um novo trabalho. Eu gosto de novidade. Não gosto de novidade em relacionamento amoroso, por exemplo. Tenho preguiça. Nossa, seu marido adorou ouvir isso em casa Não, agora. também não preciso. Acho que um dia eu precisar. Mas assim, eu fico pensando, Jesus, imagina um dia Começar de separar novo. tudo Nossa de senhora, novo. e falar... Não. Que preguiça. Não, e falar onde estudou, onde trabalhou, nossa senhora. Isso eu tenho Você preguiça. quer voltar pro ex. Mas tem uma parada que eu quero pesquisar com você, especialmente, Thaís. E recomeçar o mesmo relacionamento. Você já viveu isso? Já vivi, porque eu E já aí? separei e voltei pro mesmo marido. E aí? Foi preguiça? Tinha que procurar outra. Não foi não. Não foi de jeito nenhum. Na verdade, quando eu separei, eu jurava que eu não ia voltar, né, amor? Eu jurava, eu tinha absoluta certeza, eu falava que não ia voltar. Quando eu vi, estava eu casada com um homem de novo, 2 filhos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando Mas foi num arranjo novo. Totalmente novo. Um novo contrato. Entendi. Né? Um novo acordo. Não, mas um novo contrato mesmo, assim. Casamentos são contratos, né? Que se estabelecem. Maravilhoso. E de repente você olha e fala, olha, esse contrato não me serve mais. Vamos fazer um outro contrato? E foi num outro contrato muito melhor para os dois, os dois muito mais maduros. E que renderam. Só depois que a gente voltou, só 2 anos depois que a gente foi ter filho. Não é que a gente voltou a namorar, engravidou, não. A gente ficou os 2 anos em que a gente voltou morando separados. Olha, hoje no mundo todo, uma série de manifestações e uma greve geral chamam atenção para a força da mulher. Mas qual a importância desse dia? 8 de março é um dia importantíssimo. O dia em que Kepler reformulou a terceira lei de movimento dos planetas, que a Hebe Camargo nasceu. E o Dia Internacional da Mulher. Essa história começou faz um tempão, no fim do século XIX. Foi quando as mulheres, em diferentes partes do mundo, começaram a lutar pelo voto feminino. Eram as sufragistas. Quando o século XX começou, as mulheres estavam organizadas e queriam um dia para chamar de seu. E virou tradição. Entre fevereiro e março, elas botavam para quebrar. Aí veio 1917. Na Rússia, a situação era a seguinte. De um lado, o czar Nicolau II curtindo a Primeira Guerra Mundial. Do outro, o povo passando fome e sofrendo com as condições de trabalho. As tecelãs russas olharam para aquela situação e bradaram: não vem que não tem. Quer dizer, a gente imagina que tenha sido qualquer coisa nesse sentido, só que em russo. E no dia 8 de março, começaram uma greve exigindo pão e paz. A mobilização se espalhou rapidamente. Os homens chegaram junto e o czar acabou deposto. Começava a Revolução Russa. Em 1975, as Nações Unidas oficializaram a data como Dia Internacional da Mulher. Foram muitas as conquistas, a gente sabe. As mulheres podem votar, rolou a pílula, Simone de Beauvoir, Angela Davis e o feminismo negro. A minissaia, Leila Diniz, a Maria da Penha. Mas ainda tem muita batalha. A gente sabe que até hoje aquele boy se acha magia só porque ajudou a lavar uma louça. E olha que esse é o menor dos problemas. Olha só, no Brasil, a cada 7 minutos é feita uma denúncia de violência contra a mulher. Então anote aí, 8 de março é dia de ir à luta. E todos os outros dias também. Avante, manas! E ainda assim tem gente que não entende o porquê do dia 8 de março. O porquê que a gente comemora, esquecendo que a palavra comemorar não é só a festa, é comemorar, é relembrar junto que a mulher ainda passa por diversos perrengues. Mas o excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Michel Temer, hoje no evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Palácio do Planalto, cometeu, eu diria, algumas gafes. Eu vou ler só pedacinhos para a gente repercutir. Abre aspas, tenho convicção do quanto a mulher, pela minha criação, pela Marcela, faz pela casa, pelo lar, pelos filhos. Se a sociedade vai bem, se os filhos crescem, é porque tiveram adequadas formações seguramente em sua casa, e quem fez isso não é o homem, é a mulher. Na economia, a mulher também tem grande participação. Ninguém é mais capaz de indicar os desajustes dos preços num supermercado como a mulher. Com a palavra, Pete. É no mínimo anacrônico, né? Porque a gente está vivendo um momento onde nunca se falou tanto sobre empoderamento.
onde nunca se falou tanto sobre desigualdade de gênero. Eu acho que a gente tem tido um movimento de se falar sobre esse assunto, de discutir esse assunto em diversos âmbitos, em diversos lugares, em diversos, enfim, programas. Eu vejo pessoas que nunca deram importância a esse assunto. É tão bacana a gente poder discutir sobre isso, e tão importante, tão atual. E aí a gente tem um representante máximo que ainda joga um pouco essa visão de que a mulher está no supermercado, a mulher está também no supermercado, a mulher está também dentro de casa criando filho, mas a mulher está também em tantos outros lugares, né? Eu acho um pouco reducionista, assim. É meio inacreditável esse momento que a gente está vivendo. Não tem uma pessoa, um assessor para olhar para esse texto e falar, meu querido, isso aqui não existe. Falar que a mulher sabe de economia porque a mulher sabe dos preços do supermercado. É uma coisa, a gente está lutando por um mundo. Foi tão lindo ver esse vídeo, porque a gente tem que sempre falar das mulheres que começaram essa luta e que a gente continua nessa luta, porque todas essas mulheres maravilhosas que abriram todos esses caminhos pra gente. E a gente está aí continuando, e eu acho que daqui a pouco eu vou estar com a minha filha. Infelizmente, minha filha vai ter que estar lutando junto comigo, porque eu não sei se as próximas gerações, eu espero que daqui a 3, 4 gerações você viu isso uma esteja foto melhor. Que tem de uma senhora falando, com um cartaz numa passeata, falando, eu não acredito que eu ainda estou aqui falando sobre as mesmas coisas. Uma senhora bem idosa. Thaís, você, há pouco tempo, numa entrevista, você falou que tem vontade, você falou até na nossa abertura, que você está com vontade de falar, e que isso aconteceu especialmente depois do nascimento da menina. Foi. Tem a ver com esse feminismo que ficou mais latente em você? Tem muito a ver. Em primeiro lugar, que quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu fiquei muito apavorada. Eu chorava sem parar. Por quê? Eu ia para minha análise, eu chorava e eu não sabia o porquê. E aí, eu com o meu machismo, óbvio, eu fui criada dentro de um país machista, tive uma educação machista, eu falava, ela não vai conseguir ser tão legal quanto ele. Ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. E de repente eu fui vendo que aquilo era um super machismo meu e eu parei, eu fui obrigada a parar para olhar para mim, para olhar para a menina que eu fui, com as minhas dores. No fundo, eu acho que eu tenho o maior medo de botar uma mulher negra nesse país, porque eu sei o quanto a gente sofre. Quando eu realizei isso, foi quando eu dei a volta, e aí eu passei a escrever sobre isso, eu passei a pensar sobre isso, e que eu vi que a única maneira que eu tinha era indo à luta, efetivamente. E que ficar chorando, apavorada, não valia nada. Mas eu tive um momento de ficar patinando e não entender por quê. E eu acho que olhar pra gente é um grande alerta, sabe? Aprender a olhar pra gente. Olhar pra gente e confiar uma na outra, né? Junto, que é a palavra do momento. Eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Nesse momento, a gente já está em segundo lugar no Trend Topics do Twitter. Eu quero agradecer principalmente a você, que está nessa parceria com a gente. A nossa hashtag é Saia Justa ao Vivo. E eu acho que vocês vão ouvir a gente falar muito durante esse ano em parceria. Se não for parceiro, não rola. A internet hoje está inundada. Eu citei uma agora aqui rapidinho, mas a internet está inundada de imagens e memes sobre esse Dia Internacional da Mulher. E a gente fez um exercício, escolher apenas uma para a gente mostrar para todos vocês. A melhor, na nossa opinião. Olha só. Gente, é genial. Thaís, você que foi a primeira que postou. É verdade. Eu acho que foi... Gente, eu sei que eu li isso e eu pensei, eu claramente Cleópatra. Não, eu sou Cleópatra. Se deu ao trabalho de criar um perfil falando quem é quem. Eu, se fosse Joana d'Arc. Eu sou Anitta Garibaldi, vou casar com aquele italiano gato. Calma. Gente, gatas, Joana d'Arc, gatas. Hoje é o nosso dia. Vamos fazer coisa de mulher. Bora fazer coisa de mulher. Consegue ler, Astrid? Tipo, salvar a França. Botou um óculos pra ajudar agora, mano. Thaís, você tá me olhando com uma cara, com os olhos bugalhados. É que eu não tô achando. Tá tentando ler, não consegue. Tá conseguindo ler pelo monitor. É só por isso que alguém lê pra você. A voz de Deus lê pra você. Sabe quem eu seria? Nenhuma dessas. Porque eu olhei pra nenhuma dessas e eu me reconheci imediatamente. Evidente. Falei, não sou nenhuma dessas. Quem você seria? Posso escolher duas? Não, posso escolher duas, né, gente? Pode, tá liberado. Acho que eu seria a Dandara, que partiu pra luta com o zumbi. E eu seria a minha amada, que eu não seria nada se não fosse ela. Chica da Silva. Claro. Que é a mulher, e eu acho ela um símbolo maravilhoso, porque ela foi uma mulher que o Brasil conheceu ela como um objeto sexual, pura e simplesmente. E não foi. Foi uma mulher que financiou a Inconfidência Mineira, era uma mulher que estava metida em política o tempo inteiro. E como a história dela foi contada por um homem, ela foi reduzida a um objeto sexual. Então, eu seria Chica da Silva. Isso aí. Boa. Maravilhoso.
sauce in my bag. Swag. I see it, I want it. I stunt yellow, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. Falando agora sobre a vida. A vida lá fora é sempre surpreendente, por mais que a gente ache que está pronto para tudo. Mas como é que se prepara para o mundo? A ativista e advogada de direitos humanos, Tamika Mallory, falou com o Saia Justa, com exclusividade, em Nova York. Ela é uma mulher muito importante, ela é uma das organizadoras da Marcha das Mulheres nos Estados Unidos e é ex-assessora do presidente Obama, além de advogada, etc, etc. E ela acha que é a hora da gente resistir a um retrocesso. Vamos ouvi-la que depois a gente conversa sobre isso. Some people feel that we just stepped into a hostile world. You know, there are some people who woke up on November 9th and they all of a sudden felt that the world became something that it has always been. Some of us have been living under hostile conditions for a very long time. America has been hostile to people of color, particularly since we came here. And so when you ask, how do we operate and how do we continue to exist in a hostile society? Well, I think Black folks can tell you a thing or two about it and teach you a thing or two. We resist all the time. We resist everywhere that we are because we have to. We have to show up in our resistance armor that this is not normal. We don't accept this to be normal. We don't feel like it will ever become normal. We're not going to allow hearing people talk about rolling our rights back to be okay with us. We're going to fight like hell. And so when people say, how do we exist in a hostile environment, you have to push back. You have to actually lean into the struggle in this moment. There is no opportunity for people to play the sidelines because your life is literally in danger as we speak. The future for me is today. It's right now. Because if we don't get now straight, down the road our children are going to suffer. So I live right now, and I believe in the beloved community, and I know that we can get there, but getting there is as much about what we do right now as it is how we move forward. Always stay gracious. Best revenge is your paper. Essa mulher é muito foda. Gente, maravilhosa. A questão toda é que os nossos filhos já estão sofrendo. O que é o bullying? Não é? É porque é magra, é porque é gorda, é porque é negro, é porque é adotado, é porque tem o cabelo assim ou assado, porque não é a imagem e semelhança do que os outros querem ter. Acho que completando, acho que meio que continuando o nosso papo do bloco anterior, é meio aquilo, você criar uma menina negra. Você está preocupada com o mundo hostil que ela vai viver. E ela vai viver. Vai. E como resolver? Ou como educá-la? Como você foi educada, Thaís? Poxa, Astrid, a minha mãe e os meus pais são pessoas muito amorosas. E eles acreditaram no mito da democracia racial, plenamente. Eles acreditaram que todos nós somos iguais nessa sociedade, quando na verdade é uma mentira. Há uma diferença entre nós, há um abismo entre brancos e negros nesse país. Então, eles me criaram para não pensar essas diferenças. Eu sei que tem todo o amor nessa criação. E eu sei que eles são fruto de um país muito opressor. Mas eu estava muito despreparada para o mundo hostil quando eu tive que enfrentar. Completamente despreparada. Então, eu acho que a gente tem que, sim, encontrar uma maneira de preparar os nossos filhos. Que maneira é essa? Não sei. A gente tem que inventar. Jogando a real, eu acho. Eu acho jogando a real, mas acho que a gente tem que inventar isso, porque até pouco tempo se acreditava que o Brasil não era um país racista, se falava isso. Não, o legal é que é um país mestiço, não sei o que, que legal, todos são iguais. Não somos. Continuo falando, mas eu acho que hoje tem mais gente para rebater essa falácia.
Tem acho muito que- mais gente. Eu acho que isso já virou um mito, né? Democracia racial já é um mito. Não já acho se não. sabe que não tem é. uma, tem uma, Não, eu não tem sei muita o gente que número acha exato, que não é mas racista. Existe uma pesquisa, lembra, Tem Mônica, gente que a que gente se já falou fala, dessa intitula não pesquisa? racista. Existe uma pesquisa que você pergunta para a pessoa, você acredita que o Brasil é um país racista? Aí as pessoas falam, não. 90% fala, não, o Brasil não é um país racista. Você conhece pessoas que não são, que falam... Aí fala assim, não, só 27%. Tem uma diferença entre você falar que o Brasil não é um país racista, mas quando você vai procurar, ou é o contrário? É o contrário. Não, é a pessoa, é o seguinte, a pessoa acha o seguinte, acha que todo mundo é racista menos ela. Exatamente, é o contrário. Ela não enxerga o próprio essa sensação As de não pessoas têm achar. vergonha, elas têm vergonha de dizer. Não, eu acho que é ignorância, falta de informação. É você achar que você vive num país que tá todo mundo tá todo Você mundo acha que você não é misturado. você. Vamos citar, você- a gente já falou sobre o Estrelas Além do Tempo, do filme, né? Que o título por si só no Brasil já é a cara do Brasil mostra a sua cara, né? O título em inglês eram Figuras Escondidas, no Brasil vem Estrelas Além do Tempo, para não se tocar nesse assunto. Bom, tudo bem. Tem uma cena linda no filme que a cientista branca vira para a cientista negra, olha no fundo dos olhos dela e fala: eu preciso que você saiba de uma coisa, eu não sou racista. E a negra olha para ela e fala assim: eu preciso que você saiba de uma coisa, eu sei que você acredita nisso. É exatamente bem isso. É isso que eu queria falar. Mas você ia falar do livro, O Entre o Mundo e Eu. Ia falar do livro. O livro é o seguinte, eu não sei falar o nome dele, porque acho que ele é americano, mas ele tem um sobrenome, acho que é egípcio, se eu não me engano. Tá. Mas ele é de Baltimore. Ele é norte-americano. Ta-Nehisi Coates. Não sei falar o nome dele. Também não sei. Bom, é um jornalista norte-americano que, quando o filho fez 15 anos, ele resolveu escrever uma carta para o filho, que virou esse livro, falando do que ele ia enfrentar na rua, nos Estados Unidos, como um menino negro. E aí o pai se deu conta que ele tinha perdido muitas pessoas à volta dele através da violência policial. Muitas mortes, parentes, amigos, ninguém envolvido com crime, que morreram pelo simples fato de existir. Esse é um livro, é lindo, ele é muito duro e não há como a gente não fazer uma ligação direta com o Brasil. Eu tenho filho, tenho um menino e tenho uma menina. Acho que nesse caso o menino está mais exposto do que a menina. Sim. Porque é isso, a gente vive num país que se passar uma criança, meu filho tem 5 anos, se passar uma criança na rua sem blusa, correndo no meio da rua, as pessoas podem enxergar aquela criança como uma ameaça. Esse é o Brasil. Enxergam uma criança de 5 anos correndo sem camisa como uma ameaça. Ah, tá correndo por quê? Ah, eu roubou alguma coisa? Ah, eu pegou alguma coisa? De 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Eu vou ter que virar pro meu filho com 10, 12 anos e falar: cara, não dá pra você correr de boné na rua. E a gente não tem como dimensionar isso, porque a gente tem preocupação que o nosso filho vai pra rua, que beba, que saia, que volte carro de acidente, mas a gente não tem como dimensionar o que é o risco da gente perder um filho só porque tem a cor da pele negra. Nesse livro ele Então, fala uma coisa assim, do quanto os corpos negros são vulneráveis, como a gente está vulnerável à violência gratuita, explícita, como parece que tem essa permissão da violência com o corpo negro. E ele fala uma coisa que é uma loucura, assim, que ele diz que o tempo inteiro ele sempre viveu com medo. Bom, a violência é um produto do medo, né? É lógico. E como ele viveu com medo, e como ele via a violência explícita em vários lugares nos Estados Unidos, na música, na maneira de se vestir, na maneira de andar. E o quanto tempo ele vivia com medo e o quanto ele se preocupava na maneira que ele ia falar com o outro, que ele não podia fazer movimentos bruscos, que ele não podia correr. Porque qualquer movimento simples, qualquer movimento corporal simples, ele poderia correr risco de vida. Agora, você sabe que a gente falando, você falando isso tudo, é claro que são né, tudo é muito sério, muito grave que a gente está falando, mas sempre me remete à condição da mulher. Né? Quando você perguntou como a sua mãe te criou, como eu criei minha filha, quando você falou antes, quando eu fiquei grávida de uma menina, eu fiquei muito preocupada. Cara, eu fiquei muito em pânico. Eu me identifico também com essa fala. Muito. Me identifico Eu fui super. criada por uma mãe feminista, eu fui criada por uma mãe com uma formação política sempre a favor das minorias, e eu fui criada por uma mãe, eu fico até emocionada, por uma mãe que sempre
sempre falou, a gente vive num mundo que a mulher é chamada de vadia, que a mulher ela é culpada, se ela for estuprada, ela é culpada. Para a mulher que é lésbica porque não teve um homem de verdade. A mulher que é culpada por uma gravidez indesejada. Então, meu Deus, é esse mundo que minha filha... Eu vou receber uma menina nesse mundo. Entendeu? Como fazer... E olha que eu fui criada para essa mãe e eu sou vítima do machismo... E, assim, sempre todos nós somos vítimas do machismo, né? A gente fica sempre esperando o olhar do homem para nos aprovar, né? Todas nós mulheres somos vítimas desse machismo. E, a gente aqui no Sai, uma vez eu falei, gente, eu descobri que fui estuprada. Foi. Eu descobri que eu fui estuprada agora, sem querer, ano passado. sem saber. Fui estuprada com 15 anos, por quê? Eu estava numa situação Mônica, é uma que coisa eu muito, achei que fosse. É isso, eu acho, e uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro que a Thaís falou, é sobre isso, é sobre a gente juntar essas lutas, porque a gente não precisa estar separada nessas lutas. Claro que todas as lutas têm uma particularidade e todas as lutas têm as suas demandas e, enfim... Mas ele fala sobre isso no livro, ele fala sobre essas lutas estarem tão separadas e a gente perder força, porque a luta da mulher, a luta do feminismo negro, a luta dos gays, são lutas que se a gente juntar, a gente faz volume. Eu sempre tive essa sensação na cabeça. Uma vez eu escrevi uma frase sobre isso, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, cada um com a sua individualidade dentro disso. Com a sua dor, né? Com a sua dor e cada um tendo que falar sobre a sua luta, mas que estamos nessa luta junto. E quando eu vi ele falando sobre isso, eu falei, nossa, eu tenho essa sensação. Então, sempre me veio isso, assim, sabe? É a mulher, é o negro, nós somos tratados como minoria, mas na verdade nós somos maioria. Tecnicamente, e se a gente tem um fator aí muito importante quando você fala isso, né? Quando a gente fala, somos minorias, mas somos maioria, mas somos tratados como minoria. É simplesmente porque o poder não está na nossa mão. Sim, mas exatamente, é isso aqui, ó. O poder econômico. Claro, sim, principalmente. A minha mãe sempre falou, o mundo pertence a um homem branco. Lá em casa era tudo macho branco. Eu até xingava meus ex-namorados de macho branco. Achava o maior xingamento do mundo. Entendeu? Eu continuo xingando, macho branco. É uma coisa muito ruim. O resumo de muito disso, eu li também sobre esse assunto, principalmente do racismo. Você sabe que 75% das casas não conversam sobre racismo com as suas crianças. Por que será que isso acontece? Qual seria o... Porque parece que é distante. O meu filho, e outra coisa que não tem nada a ver com racismo, sofreu agora um bullying porque é adotado. Aí eu fui conversar com a mãe da criança, a gente nunca conversou sobre isso. As pessoas não conversam sobre nada. As pessoas precisam conversar sobre generosidade. A criança que não é convidada para uma festinha, porque está começando isso, aos 8 anos de idade. Fulano é um único só que não foi convidado. Ou rodinha de menina que começa a excluir as outras. Vamos conversar sobre essas coisas, vamos conversar sobre a gentileza, sobre a generosidade. Sobre aceitar o outro, sobre aceitar o outro. Sobre essa coisa do mundo hostil, tem tantas nuances. Eu me lembrei agora, por exemplo, de condição social. Eu me lembrei que, por exemplo, na escola, quando eu era mais nova, eu me sentia muito diferente dos outros, porque todo mundo tinha mais grana e eu ficava meio tipo... Então, assim, não era essa particularidade, não era essa, mas era uma outra. Então, acho que o mundo hostil, ele é vasto. A gente tem que alertar nossos filhos, né? Na verdade, né? A gente... Empatia. A gente tem que ensinar os nossos filhos a serem pessoas empáticas, a terem... Né? Assim, a gente tem um número muito absurdo de mortes de jovens negros. Assim, a cada 23 minutos morre um jovem negro. E ninguém faz nada. A cada 2 horas morre uma mulher violentada. Não pode ser natural. E é bem o que a Tamika falou. A gente tem que começar a fazer agora. E agora é ontem, na minha opinião. É verdade. Porque quando ela fala que ela pensa no futuro do filho, o meu filho já está vivendo a dura realidade do mundo hostil. E a minha resposta para ele foi, meu amor, essa foi a primeira vez. Vão vir várias eu outras. Acho que a gente eu tenho certeza da geral da polícia, eu acho que a gente tem que alertar bastante. Eu toco a real geral. Eu também toco a real. Eu toco a real para minha filha, mas ao mesmo tempo você tem que também ter uma delicadeza para a criança não ficar assim, não vou sair na rua. Mas não tem muito. Olha aqui o Twitter no ar. Ótimo ver 3 brancas esperando uma negra parar de falar sem interrupção, só deixando ela falar, só ouvindo. Saia justa ao vivo. Gente, mas isso não é favor não, viu? Isso não é favor não. Isso é o que tem que ser, tá? Assim que é. Isso é
Isso é a real. É isso, a real é tem que ser assim. Como é que isso as que a pessoas gente se está falando. espantam com isso, Vamos gente? começar a fazer isso hoje. Ó, eu quero dar uma atualizada no que está acontecendo nesse Dia Internacional da Mulher nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. E em 50 países do mundo, as mulheres fizeram sim uma greve. E a gente quer mostrar a nossa força na economia. A internet está cheia de imagens emocionantes das manas que foram para as ruas exigir os nossos direitos. A gente vai dar uma olhada nisso agora ou daqui a pouco? Agora! Ao vivo! Sauce in my bag, swag. I see it, I want it. I stuck yellow on it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. Twirl on the middle, albino alligators, Camino with the CeeLo, sipping Cuervo and no. A terceira música nem acabou e eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando, desgraçado. Se fosse ligação, nosso amor seria um engano. Seria um engano. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer. E o coração não aguenta. Desse jeito, você me desmonta. Cada dose cai na conta, os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não... Tem um pouquinho de samba, né? E o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Mas se me arrebenta, o coração não aguenta, os 10% aumenta. E os 10% aumenta. Oh. Eu queria alguém fazer a segunda voz. Pra ser a tragédia, de vez. Completamente loucas, né? Completamente. Gente, mas não tem graça cantar essas músicas assim se não for... Se não se rasgar, com certeza. Tem que se jogar. Se rasgar. As mulheres ganharam o palco da música sertaneja de vez e é por isso que a gente também tira onda e faz e celebra. Isso é uma celebração desse sucesso. É o tal do feminejo, que trouxe novas músicas que cantam a traição, a vingança, a solidão e a busca do amor perfeito. Esse olhar feminino é um novo jeito de falar de amor, agora com muita emoção, que eu chamo a nossa Bárbara Gância. Sim, está de volta e dessa vez para nos levar a lugares e pessoas que só ela, a Bárbara, poderia nos trazer ao Saia Justa. Se segura que lá vem ela com as suas invasões bárbaras. Vamos lá? Vamos pro sertão do sertanejo? Mas sertanejo não é no sertão não, né? Então que sertanejo é esse? É regional? É música pop? É universitário? O que a gente tá indo fazer? Eu não sei mais que tipo de música é essa. É música romântica? É música de dor de corno? É música de mulher fazendo sucesso no sertão? Eu vou aprender a tocar violão, eu prometo. No motel. Chegamos, gente, chegamos. Eu sempre venho pra me divertir, pra beijar, pra paquerar, pra se distrair, mas hoje, especificamente hoje, eu vim pra curtir o show da Maiara e Maraísa, porque eu sou fã delas. Tô louca pra conhecê-las. Ah, me leva junto com você lá no camarim. Você, produzida desse jeito, eu te levo pra Paris. Maiara com Maraísa John. Tô aqui com os novos Beatles. 250, daqui é 300 milhões, 800 milhões de terabytes de views. É impressionante, gente. Cadê a mulherada que sabe fazer um show completo? Levanta a mão! Elas chegaram primeiro no interior, depois elas estouraram tudo com a música 10%. Elas são muito boas, eu sou fã. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz doer, meu coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Música de sofrência, conta pra mim se você conhece música de sofrência. Oh, com certeza. Quem não conhece?
conhece. Eu acho que homem sofre diferente de mulher. Né? Tem a palavra feminino, né? Tem a palavra corno e não tem a palavra corno. Porque a mulher sofre de verdade. A mulher sofre, mas homem deve sofrer, que só ficar lá, não pode contar. A gente já logo liga nisso. Tem vergonha de sofrer, já é dela, né? Eu sofro mesmo e ela pode admitir. Eu tô sofrendo, ela pode ir atrás, ela pode. O homem não, o homem tem que ficar na dele. Eu acho que tem uma coisa... Ela tá sofrendo, mas ela tá dando risada. Também e ela tá tipo. E tá pagando a conta. E tá pagando a conta e tá assim, feliz da vida. Então, assim, se for pra sofrer, nós vamos sofrer em grande estilo. Porque antigamente o homem pagava conta pra mulher e ele era poderoso. Agora a gente... Hoje ela fala assim, tu tá me traindo, mas eu que pago as minhas contas, eu que faço meu rebuliço, eu que me mantenho, eu sou bonita, eu sou gostosa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Elas falam muito de sofrência, falam de feminismo, falam de dor do amor. E falam muito de eu vou te dar na cara, você é um homem, não sei o quê. É tipo mulher bem-sucedida. Você é mulher bem-sucedida? Eu sou mulher bem-sucedida. Eu tô vendo. Antes da gente estar em cima do palco, a gente teve uma coisa assim da galera falando assim, mulher não faz sucesso. Os grandes empresários falavam isso, né? Não acreditavam na mulher. O mercado era muito masculino da composição. Então, quando eu ia cantar uma música, o homem ele tinha que mais ou menos ali. Então, por uma necessidade de falar uma coisa que eu sentisse na verdade, minha verdade, entendi. a gente começou a compor. E nisso, o que aconteceu? A mulherada abraçou na hora que a gente começou a falar a nossa verdade. E os homens tiveram que aceitar. Não precisa ser feminista, mas você ter essa coisa que eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer as coisas que eu... Sim. Eu tenho as mesmas oportunidades, eu vou chegar e vou mandar ver. Certeza, vale pra todos, né? Cai na conta e os 10% aumenta e cê me arrebenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta e cê me arrebenta. Eu vou dar um conselho. Se o garçom for bonito, pega o garçom. Né? Os 10% a gente, né? Paga de outro jeito. Os 10% agora, a gente cansou de pagar os 10%, agora a gente é a dona do bar. É isso aí, é isso aí. Sob nova direção. É isso aí. E pode beber o lucro. Isso, vamos beber tudo. Eu troco o DVD, que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta. Só na sofrência. O que eu tô fazendo nesse sofá, gente? Ao vivo, tá vendo lá, pessoal? Ao vivo. Tá vendo lá, pessoal? Olha lá pro pessoal, dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Sim, é a Bárbara. Sou eu, é a Bárbara. Tá aqui. Eu queria agradecer a todos vocês, porque nós já estamos agora, nesse momento, no 4º lugar do Trend Topics Mundial. Pode falar inglês com a gente? Mundial. Hello, Japão. O que tá acontecendo? Bárbara, Kim Jong-un, pelo amor de Deus, se contenha. Bárbara, vem cá. Não. Você sabe que eu recentemente, Pete, eu dei uma entrevista pra TPM falando que eu tenho me sentido mais feminista. E eu vou começar agora falando que eu tenho me sentido... Agora eu vou me sentir sertaneja. Porque eu não gostava. Mas a onda dessas meninas é de uma valia... impressionante. É verdade. É inacreditável. Eu acho que você tem que pedir música pra elas. Eu vou falar com a Marília. Marília, querida. Marília, vamos conversar. Gente. Conta, Bárbara. Não, demais. O lugar inacreditável. A produção. Aquilo não era gravação de DVD. Não, aquilo é... Show normal. É show normal. Elas são assim, meio Britney Spears, meio assim, super independentes. Elas compõem música pra outras pessoas. Sim. Elas são demais, essas mulheres. Que legal. E não é só essas, são várias. São várias. Eu gosto da Marília Mendonça, aquela do Amante. Amo. Infiel. Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Gente, tá aí, sabe tudo. Tá aí, sabe tudo. O que eu mais amei foi isso aqui, ó, aquelas frases, ó, que eu mais amei. Como é que eu não botei essa trilha no meu sofrimento último, gente? Mas calma, vai ter um próximo. Vai ter um próximo. Amiga, pelo amor de Deus. Não vai ter próximo. Desculpa. Não, mas você pode botar na sua peça nova. Você pode Foi ato falho, desculpa. Bárbara, tá gostoso o sofá? Nossa, gente, eu fiquei tão emocionada. As coisas que você falou. Você tá hoje tinindo, Pete, bem-vinda. Não, tô falando de você. E véia, você também, viu? Véia, nós Você estamos também, véia.
A véia tá segurando a onda. Já aí, tem né? mais coisa preparada na sua cabeça? Olha, vocês não querem saber onde a gente vai esse ano. O nome é maravilhoso, Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras. E a sua saída... Copiei de um filme. Copiei de um filme, mas aquela sua saída meio Leão da Metro ali, daquela coisa que eu compreendo ser mais ou uma menos... vulva. É, pois é, por aí. Deixa a não vulva sei em se é uma paz. vulva, se não clitóris, é, mas... Não, clitóris teria Não. me batido, eu teria Não, caído uma vulva. no chão. Não, porque os clitóris hoje em dia estão poderosos. Ô, Bárbara, eu achei incrível essa matéria sua. E eu fiquei pensando num negócio, assim, porque as letras, elas são super de empoderamento, né? Letra assim, tipo pago. Super. E eu fiquei pensando, assim, porque elas não gostam, assim, algumas falam, outras não, dessa coisa de se dizer feminista, de sair do armário. Né? É engraçado. Mas elas se dizem, elas não se dizem feministas, mas elas fazem um papel, um serviço que empodera as mulheres. É igual aquela pessoa porque elas que falam se das comporta mulheres. com amor, que se comporta, faz tudo certo, tá? E não diz que é católico. Exatamente. Eu fiquei pensando eu vejo muitas mulheres, na verdade, terem esse medo da palavra feminista. É porque eu acho que é um feminista equívoco. antigamente não tinha humor, era aquela mulherada carrancuda, porque era uma época que a militância pedia isso. Precisava. Hoje em dia, com a exatamente. informação que a gente tem, eu acho que hoje em dia já dá pra gente fazer piada. A gente, inclusive, tem dinheiro suficiente, hoje em dia, poder o suficiente, palavra. É outra época. É outra época. Então é interessante a gente poder chegar para essas meninas e dizer assim, gente, não tenham medo, não. É isso Porque aí, feminista não é nada disso que vocês estão pensando. Se você acredita em igualdade de gênero, você é feminista. Não é intolerância, como as pessoas Agora, pensam. um passinho à frente seria realmente assumirem e falarem a palavra. Você não acha? No mundo Eu acho. sertanejo. Eu acho que a gente não pode cobrar isso de ninguém, porque acho que cada uma tem seu processo. Eu, por exemplo, não Mas falo acho que é a palavra importante a gente lésbica. tentar desconstruir isso. Eu acho que não tem. Então você já tá aqui assim, ó. Não fala a palavra lésbica. Olha só. Eu sou um ser humano. Eu acho que o título tem horas que não é o mais importante. Mais importante é o serviço que elas fazem. Importante é o empoderamento. Elas falam de se ficar bêbada, de se jogar, que vão acordar à noite pra fazer uma outra. Quando que mulher ia pro palco no mundo sertanejo pra falar sobre isso, Não, mas gente? você não acha que ela gira muito ainda em torno de homem? Mas é sempre tudo bem, aquela coisa, amor. assim. Não, no mundo sertanejo, antigamente, eles queimavam a mãe. Lembra aquele churrasquinho de mãe? Churrasquinho não de mãe. Não tinha? Tinha. Como é que é? É bem antiga. Isso é uma uma música música que chamada queimava churrasquinho de mãe. Chama churrasquinho de mãe. Pete, você ia falar? Não, eu estava falando sobre isso, essa coisa de... Eu acho incrível que as mulheres tenham voz e que elas cantem sobre as suas coisas. Eu estava te contando que no começo da minha carreira, a galera perguntava assim, de quem é essa música que você está cantando? Minha. Eu que fiz, eu faço, escrevo, oi. Então, assim, dessa coisa de protagonizar as suas histórias. Mas aí tem essa coisa para a gente pensar. Ainda tem essa história da gente estar falando sempre sobre homem e aquela coisa. A sofrência ligada ao masculino. Ligada ao masculino. Eu só falo de homem também. Não, tudo bem. Eu acho, Mônica, que a gente pode falar. A gente pode falar sobre o que a gente quiser. O meu questionamento é porque eu me lembrei, na verdade, do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, dessa coisa da gente ter o um e o outro. E o um é o masculino e o outro ser o feminino. Sim. Né? Então, assim, a gente está sempre sob uma ótica do ponto de vista do outro. Entendeu? Mas é porque elas falam de amor, elas só cantam amor. Elas só falam de amor. Especificamente a sofrência. É só sofrência. Thaís, tu tem uma cara de que gosta de uma sofrência? Amo. Ela sabe tudo. A cara dela. Amo. Amo. Seríssima. Amo. Não, eu vou falar como eu conheci, que eu, na verdade, não conhecia. Quem ama mesmo é o meu marido. Foi ele que me ofereceu. Por acaso é o Lázaro Ramos. É. Amor, Lázaro tá ferrado. Eu tô sabendo já de várias coisas dele. Não, mas ele me apresentou isso. Ele ouvia Marília Mendonça direto. E aí, a gente vai começar a terceira temporada do Mr. Brau agora, onde tem várias participações. E tem Marília Mendonça, Maiara e Maraísa. Tu conheceu todas. E aí, eu passei muito a escutar, sinceramente, porque eu falei, gente, como é que essas meninas vão gravar? Eu não sei uma música delas, que indelicado. E aí, eu fui estudar. E a música é boa, né? Amor. A música tem uma qualidade. E amei. E eu gosto de cantar. E é isso. E me encantei por elas. Eu me encantei pela verdade delas. A Marília Mendonça, cara, é uma menina de 21 anos que escreve música para vários sucessos dela, que a gente nem sabe que são dela. E ela apareceu muito agora de um ano pra cá, né? Um ano e meio pra cá. Talvez até menos. Uma menina de 21 anos, talentosíssima, dona, bonita.
dona do negócio dela, igual as duas meninas gêmeas, a Maiara e Maraísa. Também donas do negócio, donas do Você lembra que antigamente... Simone Simaria. Simone Simaria eu não conheço muito, já vi. Eu tô sabendo tudo. Já vi, mas eu não conheço muito. Mas tem várias meninas, aí surgiu, né? Paula Fernandes, que veio antes delas. Que vai dar diferente. Eu fui ouvir Paula Fernandes diferente, porque essas meninas, elas narram uma história. Entrei no quarto, Tem um peguei o roteiro, lençol, né, tem um Mônica? roteiro. Elas narram uma historinha. A Paula Fernandes não, já tem coisas mais... Que se viu traída, ela diz que a história é verdade. Eu acho que a coisa vem numa... Ela fala, essa história é verídica, ela Marília aconteceu Mendonça também comigo. parece que uma história é verdade, porque com 21 anos ter essa sofrência toda... mas a gente tinha também, vai. Mas com amante, é muito sofisticada. Amante não é corno, Ou né? é muita Júlia, ou tá vivendo bastante. Ainda tem Júlia? Tá vivendo? Eu tô uma velha. Ó, velha. Sabrina, Claro que tem, Sabrina, Júlia, claro que tem. Os livrinhos? Agora, não me interessa a qualidade. Você falou assim, tem qualidade. Não me interessa a qualidade. Tem muita qualidade. Não sei. A Marília é uma super... O que eu acho interessante é o fato de serem mulheres... Gente, protagonizando posso falar? as suas E o que é histórias. qualidade? Isso O que não realmente é é qualidade? bacana. O que não tem qualidade pra você ter, pode ter qualidade pra É mim. verdade. Não, mas eu digo, tecnicamente, Pete, musicalmente, é muito atenção, bom. olhem ali para aquele tweet. Eu não consigo ler o nome da pessoa que tá com a letrinha. Nasci pra ver Pete recitando Maiara e Maraísa. Meu bem, eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Você vai ver coisas aqui que você nunca viu na vida. E nem eu. Nem o seu marido. Nem ninguém. Vai ser Próximo programa enterro de anão. negócio... Não. Eu tô brincando. Essa piada a gente resolve no próximo programa. Gente, foi maravilhoso. Super obrigada, Bárbara, pela parceria renovada. Bom ano pra todos vocês. Agora você em casa. Eu quero que vocês continuem com a gente. A hashtag é Saia Justa ao vivo. Quero ver a sofrência toda de vocês, porque a gente tá aqui, mas agora os celulares vão bombar e a gente vai poder se comunicar. O próximo, quarta-feira, 9h30 da Foi muito bom. Estaremos sempre, todas as quartas, juntas e unidas com a hashtag Saia Justa. Muito obrigada, galera. Os homens de Marte! Os homens de Marte! Agora!